Podcast Dani e Dan, Mulheres em Sintonia. Duas nordestinas arretadas, Dandara Brasil, direto da Bahia, e Daniele Tavares, lá da Paraíba, juntas para dar voz às histórias, às lutas e os sonhos de muitas mulheres. Com muita emoção, essas vozes chegam para abraçar, inspirar e fazer o coração bater no ritmo da vida. Vem com a gente que as vozes das mulheres estão ecoando forte e o papo tá bom demais. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Dani e Dan. Eu sou Dandara Brasil. Eu sou Daniele Tavares e nós duas somos Dan e Dan. Mulheres em Sintonia. E hoje nós temos um episódio muito especial. Iremos falar de bastidores, de sonhos, de empreendedoras, de como foi participar como painelista em um evento como o Empodere-se 4.0. E de como foi participar como embaixadora do Empodere-se 4.0. E entrevistar as mulheres nos bastidores. Então já pega papel, caneta, porque pode sair alguma coisa, alguma ideia na sua vida. Isso. E quero saudar todo mundo que está nos assistindo agora, as pessoas que estão nos assistindo através do nosso canal. E também a todo mundo que está nos assistindo através da TV+, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. E aqui a gente pode estar te inspirando daí. Bom, e nós estamos aqui hoje também para falar sobre tantas mulheres empresárias que nós já trouxemos aqui. Também a Dandara entrevistou no Empodere-se. Nós vamos mostrar daqui a pouco esses bastidores. E uma das coisas que nós percebemos muito, muito forte hoje nas empresárias é a sobrecarga, é o peso, múltiplas tarefas, né, que acaba deixando todas nós, mulheres empresárias, muito cansadas. E uma das coisas que mais eu percebi, né, é que nós, às vezes, a gente quer fazer tudo só, tudo sozinha. A gente consegue, mas a gente acaba sobrecarregando uma outra área que às vezes a gente não percebe, fica invisível e que depois vem consequências. E entre elas, eu vejo muito o lado familiar, que ele é prejudicado, sim, por causa dessa sobrecarga, mas também o emocional. O emocional, eu acredito que seja o lado onde hoje eu vejo as empresárias mais precisando de apoio, por mais que não percebam, mas temos visto muito isso. Falando de negócios, o que eu observo muito das empresárias é que essa questão da estrutura, de hierarquia que falta nos negócios, nem que seja negócios pequenos, mas que precisa, assim, por exemplo, eu sou consultor empresarial, eu não vou conseguir fazer tudo só o tempo todo. Então, em algum momento, vou precisar da ajuda de uma filmmaker, eu vou precisar contratar uma contadora para me auxiliar, eu vou precisar, nem que seja um mês ou 2 meses, eu vou precisar de um apoio, vou precisar de terapia, para mim também olhar mais para mim, tomar melhores decisões com mais clareza. Então, são tantas opções que nós temos para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa gestão, e às vezes a sobrecarga, esse excesso de peso que a gente carrega, não deixa a gente perceber tudo isso. E enquanto estrategista hoje, de reposicionamento dessa vida pessoal e profissional, eu sempre tenho batido muito na tecla. E se a mulher ela não olhar para ela, não adianta só olhar para os negócios. E também entender que a gente não vai dar conta de tudo. A vida, ela tem o mês, né? Tem 30 dias, 31 dias, que a semana são compostas de 7 dias, que um dia é composto de 24 horas, que você precisa dormir. Eu vejo muitas empresárias, muitas empreendedoras, mentoras, construtoras, gente. Isso, para mim, é uma dor terrível. Quando eu escuto uma mentora dizer, dormir hoje é artigo de luxo. Respirar é artigo de luxo. Então, nessa semana, eu estava agradecendo muito a Deus, sabe? E a toda a guiança que guia os meus passos. Porque eu pude perceber o quanto hoje eu sou uma mulher bilionária. Por eu poder escolher
as coisas que eu vou fazer sem culpa, por eu conseguir dormir, por eu conseguir ter um momento de ócio mesmo, de pegar o controle e de assistir um filme que não tem nada a ver com a minha área, né, de autoconhecimento, de desenvolvimento, do empreendedorismo. Então, assim, mulheres, eu convido vocês a olharem para vocês com muito carinho. Se vejam, se percebam, para depois o tempo não passar e colocar a culpa sobre as responsabilidades, sobre o mundo, sobre o tempo, porque a vida que a gente tem é a escolha que a gente fez ontem. É isso. E uma coisa que a gente percebe é que a empresária às vezes acaba se tornando funcionária da própria empresa, vivendo muito no operacional, onde você pode sair um pouco, delegar mais, observar de fora. Isso era uma coisa que eu fazia muito quando eu era gestora em organizações. Às vezes eu saía da loja onde eu trabalhava, ia lá para fora, observava os colaboradores, observava o visual merchandising, observava os detalhes, para que eu voltasse e tomasse melhores decisões. Quando nós estamos ali inseridos 100% no operacional, a gente não observa os detalhes. Seja você como CLT, seja você como MEI, como dona de consultório, enfim, você precisa fazer isso sempre, porque sempre você vai ter um olhar novo para o seu negócio e vai poder, com isso, tomar melhores decisões. Eu acredito que toda vez que a gente vai para esses eventos, palestras, como a gente teve recentemente em alguns, nós vamos, a gente já tem até domínio de certos assuntos, mas a gente sempre desperta algo novo, e aí a gente já traz para o nosso negócio, então já faz as coisas acontecerem, evoluírem, as pessoas percebem muito. E quando você fica ali, fazendo mais do mesmo, você se torna invisível no mercado. Então, a empresária ela tem que se posicionar, ela tem que aparecer, ela tem que se mostrar como uma mulher de negócios. Claro, mantendo esse equilíbrio, né, de emocional, profissional, vida familiar, para que não sobrecarregue um lado e o outro fique desprotegido. E aí eu quero fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado. O quanto você tem tido comprometimento com você? Quanto mulher, quanto pessoa, quanto mãe, esposa, filha, amiga, empreendedora. Como é que anda a sua mentalidade? Nós que andamos muito neste universo, e eu tenho 4 anos, né? Tenho 14 anos dentro da área do autoconhecimento, do desenvolvimento, ouvindo mulheres, histórias de mulheres, mas nos últimos 4 anos eu tenho ouvido muito mais mulheres empreendedoras, mulheres empresárias, e todas elas, independente do nível e do tamanho dessa empresa, às vezes ela ainda não é nem uma empreendedora registrada, ainda é pessoa física, mas já tem o seu negócio girando, e às vezes ela é uma grande gestora de uma multinacional. Todas elas têm algo em comum. Elas não olham para elas. É uma mentalidade de sempre se deixar para depois. Ah, Daniela, tem algum problema em relação a isso? Não. Agora, o que eu acho importante é que você tenha essa consciência de que o que você está priorizando não é você. Então, vamos assumir a autorresponsabilidade pelas nossas escolhas. Todos os dias, quando a gente acorda, é um novo dia, é um novo momento para a gente fazer novas escolhas. Às vezes a gente escolheu trabalhar em uma empresa ou trabalhar em um determinado negócio e a gente coloca toda a carga negativa, todo o peso. Eu não estou dormindo direito, eu não estou vivendo, eu não estou tendo tempo disso, eu não estou tendo daquilo, porque eu queria ter 48 horas. Sinto muito em te dizer, minha amiga, se você tivesse 48 horas, você estaria muito mais sobrecarregada, porque não tem nada a ver sobre o tempo. Tem a ver sobre as nossas escolhas. Do que é que você está fugindo? Por que você quer se ocupar 24 horas fazendo tudo correndo, saindo da coisa que Deus nos deu mais precioso, que é o presente e a vida? Você está vivendo, Daniela? Agora eu estou vivendo bem melhor. Bem melhor, porque eu estou andando muito com a terapeuta e tenho aprendido muito, porque a pressa
faz com que a gente não faça nada muito bem feito. E quando a gente foca muito em algo, como eu já falei, por exemplo, minha vida profissional é muito importante para mim, muito mesmo, muito. Mas a minha vida pessoal, meus filhos também são muito importantes para mim. Então, quando eu me dedico demais a uma coisa, a outra vai ficar precisando de atenção. E principalmente por ser seres humanos, né? Se for o caso o esposo, se for o caso a esposa, se for o caso o pai, uma mãe que está precisando dessa atenção também, nem sempre são os filhos, porque é o caso, eu digo mais a questão dos filhos. Mas sempre vai ficar um lado deixando a desejar. E hoje, quando eu consigo controlar melhor esse tempo, fazer melhor essa gestão, eu consigo ter muito mais qualidade, ter um sono melhor, eu consigo, oh, meu Deus, eu consigo ter um lazer melhor, porque eu fiz opções de trabalhar, empreender, ajudar outras mulheres, mas me cuidar. Então, eu tenho buscado isso, fazer essas reflexões, tomar essas decisões. Então, hoje eu sei o que eu quero. Eu sei para onde eu estou indo e estou aqui justamente por isso. Na parceria com o Dan, eu tenho aprendido muito também referente a tomar essas decisões, porque ela é terapeuta, então eu tenho né? Eu tenho esse privilégio de estar ouvindo, de certa forma, algo que ela fala aqui, sempre eu trago para mim também. Então é isso. Embora seja uma mulher muito voltada também para negócios, tem uma visão muito ampliada para gestão de negócios também. Mas esse lado terapêutico dela, eu sempre observo como um lado muito positivo, trazendo para a minha vida. Né? E que fique bem claro, né? A grande questão, eu acho, hoje, que se faz urgente, é encontrar um ponto de equilíbrio. Exato. Perfeito. Porque assim como você vem aprendendo esse desacelerar, esse estar final de semana em outra fazenda com seu marido, com seus filhos, né, com a sua família, esse tempo, às vezes eu sei que dá aquela curiosidade de olhar, sim, de responder a um cliente, mas você está conseguindo fazer isso, respirar melhor, tirar um tempinho para você, para cuidar da sua saúde mental, espiritual, não somente física. Mas, por outro lado, uma das minhas maiores dores, quando em 2022 eu comecei para o Sebrae, comecei a tentar perceber sobre o meu negócio, enquanto negócio, que eu nem sabia que era um negócio, eu comecei a adoecer, gente. Eu voltei a ter dor de cabeça, dor no estômago. Eu quase enlouqueço nesse universo, porque eu venho de 10 anos daquele lugar de presença, de equilíbrio, sabe? De você fazer as coisas com calma. E quando eu me deparo no mundo dos negócios, que 3 minutos é muito tempo para você ouvir o outro. Quando a gente para 50 minutos para se escutar, eu quase enlouqueci. Que bom que eu não desisti. Então, às vezes, quando eu digo, Dani, vamos botar um pouco o pé no freio, calma, vamos planejar, calma, não vamos atropelar a agenda. Aí ela vem, mas não dá, mas tem isso, no mundo tá, vamos ajustar. E a gente vai conseguindo ajustar essa mulher que vem de uma pressão. E hoje, Dani, eu quero até dizer assim, olha, a gente está hoje juntas, é muito pela sua, como você vem de viver sob pressão, sim, né? Então você consegue entender quando eu estou numa panela de pressão, aí ela vem e bota o pé, calma, ela abre a tampa, o pitinho da panela de pressão, o ar sai, e aí a panela ela não explode. Porque a gente tem muito isso. Sim. Por isso que a gente dá muito certo. É muito boa. Né? E maturidade, eu acho que a maturidade em nós duas é muito forte. Às vezes, nem tudo a gente concorda uma com a outra, né? Tem coisas que eu discordo, tem coisas que ela discorda, mas a gente para um pouco, depois volta e fala, isso que você falou, se a gente fizer, tipo, colocar uma pimentinha a mais, agora fechou, bingo, né? A gente sempre fala, bingo, agora sim. Porque a gente para, analisa o que a outra falou com calma e depois vem com uma solução muito mais assertiva. Sim. Porque se a gente toma a decisão logo de cara, não concordo, não quero, não vamos fazer, a gente perde até oportunidades, né? E às vezes as parcerias se desfazem tudo por isso, porque sim, não tem essa maturidade. Se hoje, uma coisa que eu tenho ouvido recente, que eu estou trazendo para mim, se hoje eu não estou com condições de tomar uma decisão, digamos assim, com clareza, eu dou uma pausa, respiro, analiso,
volto com calma para responder. Sim. Porque se acontecer de você ter que dar uma resposta urgente, é melhor dizer logo não. Sim. Porque se você diz o sim, daqui a pouco você vai ver um retorno que não era o bom. Então, assim, eu tenho colocado isso também para mim, sabe? Então, essa parte, nós duas também temos muito isso. A gente analisa muito o cenário para depois tomar decisão. Essa fala sua me lembra, se eu não estiver enganada, uma fala do padre Fábio de Mello, eu acho. Que uma vez eu assisti uma palestra dele e ele falou sobre isso. Se alguém entra em contato com você, que você tem que assinar um contrato, que você tem que resolver uma coisa, e é para agora, a resposta tem que ser não. Não tome decisão sobre pressão sem refletir, porque depois pode ser tarde demais. Exatamente. E vamos falar agora sobre as mulheres. Vamos, porque foi muito interessante, né? Eu vi elas, ouvi tudo isso que a gente tem falado, está justamente dentro disso que nós ouvimos, né? Embora seja algo observado, mas digamos assim, uma parcelinha, elas representam uma parcelinha de todas essas mulheres empresárias que estão aí jogando duro, dando o seu melhor e, às vezes, precisando dar uma olhadinha a mais para si mesma. Sim. Então, vamos acompanhar agora, né, esses bastidores. Depois também eu mostro um pouquinho da minha participação no painel do Empodere-se, onde o nome tinha A Empresária Tem um Molho. Né, aqui na Bahia falamos muito isso. O baiano tem um molho, mas aí o painel se chamou isso. A empresária tem um molho, e nós falamos um pouco sobre isso. E eu ouvindo aqui, depois de ter participado e analisado essas mulheres que vieram falar com a gente, o quanto nós duas, a gente acabou virando um ecossistema muito poderoso. O que a gente tem ajudado mulheres, principalmente mulheres, a mentalidade. Vocês não têm noção do que rola nos bastidores do mundo do empreendedorismo feminino. Então, procure se alinhar com mulheres que estão pensando, olhando para a direção que você diz assim, poxa, eu quero chegar em determinados lugares. Então, ande com pessoas que já avançaram. Escute pessoas que já avançaram. Porque se você escutar gente que não está se movimentando, que não estuda, que não faz um curso, ou que só busca eventos gratuitos. Antes da gente passar para essas mulheres, eu quero te dizer uma coisa. Se você quer fazer negócio, você não vai vender o seu negócio. Ou você pode até vender, mas é muito mais do que em ambientes que todo o evento, que você só busca evento gratuito. Se você não investe a sua intelectualidade, o seu tempo, a sua dedicação e o financeiro, não adianta. Porque quem são as mulheres, as empreendedoras que estão naquele ambiente que só é o gratuito? E não é falta de dinheiro, não. Mentalidade. É mentalidade mesmo. Porque se você não quer pagar para ter um conhecimento que vai te levar para o próximo nível, eu vou fazer negócio. Inclusive, nós só estamos aqui hoje por isso. Nós investimos em uma imersão para mulheres empresárias do Sebrae delas, né? E estamos aqui hoje, fizemos essa conexão na imersão. E estamos aqui hoje ajudando outras mulheres, transformando outros negócios. Olha que coisa mais linda, né? E continuamos fazendo esse investimento, porque, de fato, antes eu buscava muito esses eventos gratuitos, mas depois eu tomei a decisão, eu preciso estar no meio de quem está crescendo, evoluindo. E às vezes a gente precisa, de fato, fazer esse investimento. Quando você vai ver o retorno que você teve com o valor o financeiro, passa despercebido, porque o ganho que você tem de maturidade, de crescimento, de conexão é gigantesco. Então, fiquem agora com os bastidores do Empodere-se 4.0. Olá, eu sou Dandara Brasil, agente de transformação, terapeuta e uma das apresentadoras do podcast Dan e Dan Mulheres em Sintonia. E hoje nós estamos aqui para homenagear e prestigiar a outra Dan, Daniele Tavares, que será uma das nossas painelistas aqui no evento do Empodere-se 4.0, uma realização do Sebrae Bahia e do Sebrae delas, entre elas. E aí, aproveitando, a gente vai se conectando, mulheres em sintonia, dentro desse ramo do empreendedorismo. A gente está falando com
Carla Guerra, maquiadora e embelezadora. Carla, hoje qual é o seu maior desafio enquanto mulher e empreendedora? Bem, os desafios são diários, são vários, e a gente vai rompendo um por vez, né? Tem a questão da maternidade, conciliar todas as tarefas, né, que a gente tem em casa, enquanto mulher também, a gente olhar para dentro de nós mesmas e a gente buscar aquela essência nossa, que às vezes fica um pouquinho retraída, mas assim, hoje o maior desafio é a gente conseguir conciliar tudo, né? E a gente, mesmo em meio aos tropeços que dá de vez em quando da vida, a gente manter a cabeça erguida. Mas quando a gente tem força de vontade e quando a gente quer muito, né, e deseja muito uma coisa, a gente consegue. E aí eu vou fazer uma pergunta para você agora, enquanto terapeuta. A outra Dan, ela cuida dos negócios. Eu cuido da alma, do acolhimento dessas mulheres. E eu gostaria de te perguntar, qual é o seu maior sonho enquanto Carla, a mulher? Não é a Carla mãe, não é a Carla esposa, não é a Carla filha, não é a Carla empresária, a Carla Carla. Qual é o seu maior sonho hoje, Carla? Nossa, eu chego até me emocionei um pouco, mas o meu maior sonho mesmo é realmente conseguir realizar os meus desejos, né? Enquanto Carla, enquanto empresária, não tem como a gente desmembrar tudo, né? Tem um pouquinho de cada coisa, mas eu consegui, né? Fazer uma nova faculdade, que eu estou tentando entrar na nova graduação de estética, e eu sei que vai dar tudo certo. Gratidão pela sua participação. Desejo que você possa seguir com seus caminhos abertos e alcançar todos os seus sonhos e desejos. Obrigada. E você, qual é o seu maior sonho enquanto mulher e empreendedora? 0. E aqui eu estou com a Cris, que é uma mulher que sintonizou tanto comigo como com a Dani dentro de um programa do Sebrae delas. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, Cris, para a nossa audiência, qual é hoje, enquanto mulher empreendedora, o seu maior desafio no seu negócio? Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de Dan, essa Dan, e a outra Dan também, Daniele, Dandara e Daniele, por estar ouvindo mulheres, valorizando histórias. Isso é bem importante, né? Hoje, no meu negócio, o que eu tenho um maior desafio, na verdade, não é o maior. Eu tenho vários desafios, né? A gente, enquanto mulher, a gente abraça inúmeros desafios nas funções que a gente desempenha, né? De mãe, de empresária. Eu sou também servidora pública, né? Atuo como enfermeira, cuido de mulheres. E tem uma linha de cuidado. Na verdade, eu gosto mesmo de cuidar. Gosto de cuidar das mulheres enquanto processo de saúde e doença. E gosto de cuidar também das mulheres, da autoestima, de como ela se veste, de como ela se apresenta, né? A imagem da gente fala muito e diz muito, né, sobre a gente, sobre o nosso estado de espírito. E todo esse contexto, né, ainda tem um desafio hoje no meu negócio, que é eu presa, né? Que eu ainda não tenho funcionários, então, assim, todas as funções da minha empresa, o gerir, o executar, está sempre sobre os meus cuidados. E isso traz um pouco de sobrecarga para a gente, e eu não consigo alavancar do jeito que eu gostaria, porque eu não tenho dedicação exclusiva para o meu negócio. Acho que é um dos grandes causos da maioria das empreendedoras, né? Isso. Eu, empresa, eu, Isso. empreendedora. Isso. Mas aí, enquanto mulher, qual é o seu sonho hoje? Ou o seu maior sonho? Eu acho que enquanto mulher, o meu maior sonho hoje é ter paz. E ter paz no que eu escolher fazer, né? Ter paz, ter respeito, né? Que eu acho que o maior sonho, pelo menos meu, é de eu poder fazer tudo o que eu quero, né? Então, o que eu quero fazer no momento, tudo que eu faço me dá prazer, me dá paz de espírito, né? Mas ainda vejo que a gente encontra várias pedras no meio do caminho, vários tropeços, né? E até por conta do gênero, né? As mulheres não têm o respeito que elas deveriam ter. Isso é impactante na vida da gente. Então, eu gostaria muito, né, de que eu conseguisse ter essa plenitude nos meus negócios enquanto ser mãe, enquanto ser esposa, enquanto ser empreendedora, enquanto ser enfermeira, que eu tivesse paz e respeito para eu ser o que eu quiser ser no momento, porque entendo também que a gente é mutante, né? Somos borboletas que estamos sempre em processo de metamorfose, sempre transformando, e isso é magnífico. Então eu acho que para mim é paz. Paz é algo que, assim, inegociável. Gratidão.
E você que está em casa, qual é o seu maior sonho? Tonia, e aí, Cris, o que é hoje, qual é o seu maior desafio enquanto empreendedora da beleza? Hoje, meu maior desafio é vir buscar esse conhecimento para conseguir empreender e colocar em prática tudo que eu aprendi aqui lá no meu estúdio com as minhas clientes. E, enquanto mulher, a mulher Cris, qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho hoje é estar com o meu salão, estúdio aí bombando, né? E conseguir passar para as minhas clientes tudo que eu aprendi aqui e em outros cursos que a gente vem, né, aprendendo no momento. E você? Está sonhando? Está sonhando? Está buscando crescer? Mulheres em Sintonia, avante. Beijos! Mulheres em Sintonia. Shirley é uma pessoa que eu conheço já faz algum tempo e veio para este evento realizado pelo Sebrae para aprender e colocar em prática nos seus negócios. Shirley, qual é hoje o seu maior desafio enquanto mulher empreendedora? Nossa, que pergunta maravilhosa. O meu maior desafio como empreendedora hoje realmente é me jogar. Me jogar com muita certeza daquilo que eu quero. O desafio mesmo é aprender mais e dos aprendizados, como eu falei ainda há pouco, é realmente me jogar, me focar sem medo, tirar o medo dos meus caminhos. E como mulher, qual é o seu maior sonho hoje? Ser uma grande empreendedora de sucesso. Que assim seja. E você, qual é o seu maior sonho? Bye. Olá, boa tarde. Meu nome é Cristine Braga. Estou aqui hoje como empreendedora do Estúdio Cris Bela. Vim buscar hoje mais conhecimento para colocar em prática, né, tudo que eu aprendi aqui lá no meu estúdio para as minhas clientes. Pode falar. Olá, boa tarde. Meu nome é Shirley e eu hoje me encontro trabalhando com o bem-estar de mulheres, para ser mais precisa, e vim para esse evento maravilhoso para aprender mais e com esse aprendizado colocar, né, em evidências tudo que eu venho buscando durante algum tempo. Olá, olá. Meu nome é Cristiane, né? Eu sou uma mulher cis, casada, mãe de 2 princesas, né? E sou enfermeira e sou empreendedora também no ramo de moda, né? A essência do meu trabalho é cuidar de mulheres. Tem uma loja de roupa femininas e semi-joias. Então, eu atuo bem nesse cuidado a mulheres, né? Tanto na parte assistencial, no processo de saúde e doença, enquanto enfermeira e enquanto empreendedora, né, cuidando da imagem pessoal dessas mulheres, né, para que elas valorizem a autoestima, ou a autoimagem seja sempre valorizada, de uma forma bem humanizada e individualizada. Bem, meu nome é Carla Guerra, eu sou maquiadora, né, empreendedora da beleza, trabalho com sonhos, é uma coisa que eu amo fazer, levantar a autoestima das mulheres, né? Muitas vezes estão ali cansadas, tristinhas, estão cheias de expectativas diante de um momento importante na vida dela. Então, eu trabalho com essa questão, para levantar a autoestima da mulher e ela entender o quão linda ela é. Então, mulheres, o que é que vocês perceberam na fala das Cris, uma da área do cabelo, a outra da área da moda, a Carla, que é maquiadora, a Shirley, que está começando um outro movimento, mas está estudando psicanálise, para andar com um negócio focado em saúde e bem-estar. Vocês perceberam que teve um momento que eu perguntei sobre doenças, que elas travaram, e todas as mulheres que nós conversamos, quando a gente pergunta qual é o seu sonho, elas não têm resposta. Pelo menos nos primeiros 30, 60 segundos. Porque assim, o seu sonho como mulher, esquece negócio, esquece família, esquece tudo. Você, ser humano, qual o seu sonho como mulher, né? E a gente percebeu isso, que não teve uma clareza, né, sobre essa resposta. A gente tem sonhos, mas às vezes é difícil falar. Qual é o seu sonho, Dani? Olha só, meu sonho
é ser feliz, mas não é ser feliz nesse, eu não sou ser feliz. Eu quero fazer coisas que eu gosto de fazer, que eu amo fazer, sem ser julgada, sem ser cobrada. Como, por exemplo, eu amo dançar. Amo dançar, então eu quero dançar do meu jeito e não ser cobrada por isso. Porque nós temos o direito de ser quem a gente quiser. E sonho também em estar onde eu quiser. Eu quero estar em tal lugar, eu vou estar lá. Quero viajar, quero estar com minha família, quero estar sozinha. É ter a minha vontade, assim, prevalecendo. Claro que como a gente escolhe ter família, escolhe ter filhos, escolhe estar inserido em outros ambientes, a gente também tem que olhar para essas pessoas, né? Mas em algum momento da vida eu quero realizar os meus desejos, independente de filho, marido, pai, mãe, amigos. É isso. Estar aqui, inclusive, Dan, é isso também para mim, sabe? É realizar um sonho pessoal. Como nós já falamos várias vezes, quantas vezes a gente pensou em algo, por fazer algo, e tinha algum receio. E hoje, estar aqui no podcast, estar hoje como apresentadora, ajudando outras mulheres, é um sonho para Daniele Tavares. Verdade. E você, Dan, qual o seu sonho quanto mulher? Hoje, o meu único sonho é ter saúde e ter condições financeiras para viver da melhor forma possível hoje. É interessante que no episódio que vai vir ao ar, logo breve, sobre um pouco da minha trajetória, quando eu era criança, eu tinha vários sonhos. E recentemente eu parei para olhar para essa criança que eu fui e vi que o sonho, todos os sonhos que aquela menina de 9 anos almejava, ela realizou. Então hoje eu gosto de dizer a vocês, sem sombra de dúvida, sem medo de errar. Eu sou uma mulher realizada. E agora a única coisa que eu quero é só ter mais condição financeira e saúde para viver o meu hoje, sabe? Eu achei interessante a sua fala quando você fala, hoje você é uma mulher realizada e daqui para frente quero ter mais condição financeira, ou seja, a maioria dos erros que nós cometemos é esse, é priorizar o financeiro, enquanto isso esquece de viver o dia a dia, esquece de viver o melhor possível no hoje. Então, assim, é muito interessante, muito bom você falar isso, para que outras mulheres se inspirem e parem de olhar só o dinheiro, só o financeiro, só o glamour. A gente tem que parar também, né, com essa questão de se espelhar demais em pessoas que fingem ser algo que não são, na verdade. Que fingem ser feliz nas redes sociais, às vezes até próximo da gente. Aquela pessoa é bem sucedida, mas lá dentro ela está com todas as feridas, está tão machucada. E então, assim, a gente tem que fazer o que a gente gosta, parar de se espelhar nas pessoas, porque acha que aquela vida é melhor. Você tem sua vida, que foi um dom, um presente que Deus deu pra gente, né? Então, temos que valorizar muito isso e viver o melhor possível no hoje. E antes da gente passar para essa fala da sua experiência lá como painelista, eu quero aproveitar para dizer para vocês o seguinte, mulher. O que é que você, de verdade, quer para a sua vida? Porque a maioria das mulheres que eu atendo, que são mães, sempre colocam, né? Ver meu filho assim, minha filha de tal forma, minha mãe, sempre fora. Mas eu estou falando de você. Escolha o seu caminho sem medir a sua régua de sucesso com o do outro, que decidindo o que é que você está disposta, o preço que você está disposta a pagar. Eu hoje, Dani, eu tinha um sonho de fazer isso e aquilo outro. Quando eu parei para ver o preço, porque eu teria que trabalhar 10 vezes mais, eu teria que ter 10 vezes mais dinheiro para manter não sei quantas famílias, porque o empresário, ele não, como é que o empresário vai pensar na saúde mental dos seus colaboradores se ele não pensa nem nada, né? Porque o tempo todo a cabeça dele pensar, preciso produzir, porque metade do dinheiro já fica com o governo. A quantidade de imposto que nós empreendedoras já pagamos. Você, dona de casa, você vê o quanto de imposto seu
naquela fichinha de compra, vai para o estado, vai para o município. Você faça ideia agora, o empreendedor, cada peça, cada coisa, cada serviço prestado, né? A gente precisa pagar uma contadora, a gente tem os tributos, quem é MEI tem um custo menor, mas para o MEI esse custo ele ainda é alto. Agora faça ideia de empresários que têm 10, 20, 30, 100 funcionários, que ali não são 100 funcionários, 20 funcionários, são 20 famílias, 100 famílias. Então, cuidado com o tamanho do seu sonho, se você não estiver disposto a pagar o preço por isso. E aí, essa semana eu ouvi de uma mestra, uma educadora, que ela colocou na gente dela assim, algo parecido assim: ainda bem que os meus sonhos não dependem de eu vender a minha alma. É sobre isso. Mas vamos falar de Daniele da Pérez. Deixa eu não refletir sobre esse. Reflita, vamos beber uma água. Mas é isso, eu acho Para que diluir as emoções. é o que a gente falou, né? Eu falei mais cedo sobre se espelhar no outro. De certa forma, né? Vender sua alma, vender sua identidade Isso. para estar igual, parecido com o outro. Acho que aquela realidade é a melhor possível. A melhor realidade que existe é a sua realidade, porque só você vai viver o que você vive. Pronto, tá bom. É isso. Então, Daniele Tavares, conte para a nossa audiência como foi essa experiência depois de uma pausa de alguns anos dedicada ao empreendimento de ser mãe integralmente. Retorna para o mercado, definindo e fazendo suas escolhas no mundo empresarial. De repente encontra uma pessoa em sintonia, de repente vem para esse movimento. E aí vem a gestora do Sebrae Rural, Tayane, em contato com o Daniel e convida para estar no palco do Empodere-se Parque. Nara, eu te digo que estar no Empodere-se, que eu já estaria de alguma forma, né? Mas como painelista, foi um presente da vida. Eu sou muito grata por tudo. E estar lá como painelista, falando sobre minha realidade hoje, falando sobre minha trajetória até estar nesse momento, né, de hoje, falar sobre também a minha questão familiar, filhos, maternidade, foi um presente de fato. Eu até falei com o meu esposo que para mim foi como receber um prêmio no Oscar, porque eu vim de uma carreira no comércio varejista como CLT. Eu fui gestora de grandes marcas, conhecidas por todo mundo no ramo da moda, utilidades. Também atuo na área da construção civil também. Mas depois que eu fiz essa pausa na carreira, onde eu não me via mais profissionalmente falando, estar ali foi realmente como receber um Oscar ou até mais, não sei nem explicar. Então, assim, aproveitei ao máximo a oportunidade, sou muito grata a Tayane Almeida por esse convite. Ela não faz ideia da interferência que ela faz na minha vida quando ela me convida, quando ela me dá uma dica. E também, inclusive, no Empodere-se, eu falei sobre o meu método SHOT empresarial, que nasceu por causa também de uma dica que ela deu. No primeiro momento, eu não descartei, mas eu achei tanto curioso até chegar a eu idealizar um método trazendo a cultura do Nordeste, que eu falo tanto, né, que nós falamos tanto aqui, que temos tanto orgulho de falar, somos nordestinas, eu sou paraibana, bandara baiana, e eu pude falar um pouco da minha cultura, dessa minha saída, né, dessa pausa, e estar ali foi, de fato, um grande presente da vida. E eu falei muito sobre o shot empresarial, inclusive você estava lá, você viu essa movimentação, eu coloquei todo mundo para dançar, ensinando o método, e foi muito bom. O retorno que eu tive das pessoas que compartilharam, fizeram vídeos e que vieram até a mim também falar no privado, através do Instagram ou pessoalmente, que amou a ideia, porque eu trouxe algo novo, diferente, inusitado, porque nordestino é isso. Nordestino é irreverente. E nós temos esse jeitinho, e eu trouxe isso para o palco, né, mostrando um método para empresários através de um ritmo do forró, que é o shot,
falando de negócios. Então, foi muito... Assim, foi maravilhoso. Foi um presente, de fato, trazer toda essa história e colocar ali naquele palco, sabe, Dan? Eu não tenho assim, nem como escrever em uma palavra, só gratidão mesmo, gratidão. E aí, a gente temos que fazer escolhas todo santo dia, para que a gente esteja em alguns lugares, sem passar por cima de ninguém, sem pisar em ninguém, sem atropelar ninguém, com o seu jeito, com sua dedicação. Uma hora as coisas acontecem. E eu indico, viu? Se você está começando um negócio, se você já tem uma trajetória, eu super indico o shot empresarial, uma mentoria, consultoria com Daniele Tavares. Porque ela vai sentar com você através do método, vai ver se você está no passo 1, se você está no passo 2, no passo 3 ou no passo 4. E mesmo que você já esteja no passo 4, né? Passar a reavaliar o 1, o 2, o 3. É um ciclo, né? O tempo todo a gente vai reavaliar BDCA. Por quê? Muitas vezes eu tenho meu negócio, já está tudo ok, redondinho, mas eu quero fazer uma expansão. Ou então eu quero mudar o formato de um serviço ou um produto. Você vai reiniciar aquele ciclo. Então, o tempo todo você está fazendo esse ciclo PDCA no seu negócio. Às vezes sem saber que está fazendo, mas está fazendo. Não, vamos colocar aquelas imagens de bastidores. Não está nada assim, né? A gente do negócio, mas vamos ver o que é que as pessoas captaram o dia da sua participação lá no painel. Vamos oferecer. Shot empresarial, que acho que o liderança, estratégia, alguns temas que permeiam aí pela jornada de uma empreendedora. Eu queria que você falasse um pouco desse método e trazendo como a Controle Nordestina pode ensinar sobre gestão de negócios. É curioso, né? Eu acho importante essa pergunta, porque assim, eu sou uma paraibana, mulher, macho, sim, senhor. Mas se eu fosse, hoje eu tive essa oportunidade de falar com o Luiz Gonzaga, ele dizia assim, vamos mudar a mulher, macho, sim, senhor, e dizer mulher empoderada, sim, senhor. Mas foi isso que ele quis dizer, né? Então, assim, estou muito orgulho da minha raiz, da minha identidade. Eu venho da cidade onde tem o maior São João do mundo, Campina Grande. Então, assim, eu vivenciei recentemente uma pausa na carreira profissional devido à maternidade. Como minha família toda é de lá, eu moro na Bahia há 14 anos, fui chamada pela Bahia através de um conterrâneo de vocês, e estou aqui há 14 anos, eu não tenho aquela rede de apoio que nós mulheres sabemos o quanto é importante, principalmente quando a gente tem filhos. Então, eu tive que fazer essa pausa por essa falta. Então, eu me resgatei, eu me reconectei, e no ano passado eu praticamente fiz uma imersão. Quando eu estive lá no São João, fiquei lá uma semana, se eu não me engano, e parecia que eu tinha renascido, porque eu me reconectei com a minha cultura, com a minha identidade. Já que eu tinha feito essa pausa, eu refleti muitas coisas, muitas áreas da minha vida, e a minha identidade me resgatou, profissionalmente, posso até falar. E, em seguida, quando eu retornei, eu participei da Tríade da Mulher Empreendedora. Logo em seguida, eu voltei na segunda, na quarta-feira começou o primeiro encontro, e eu vim com essa energia de lá. Então, nessa Tríade, acabei criando outros projetos, fiz sociedade, e pensando, meu Deus, eu preciso falar sobre essa identidade em algum momento, de alguma forma. Então, acabei por uma provocação também de uma mulher assim, para mim, assim, eu amo demais ela, que é a Thay, a gestora da Sebrae dela, assim. Ah, Sebrae! Referência só pela política na Bahia. Porque ela sempre tem assim, feito isso aqui, só li. Então a Tríade foi através dela, ela me apresentou de cara, eu disse, eu vou participar, que eu tinha decidido isso, né? Mudar os ambientes, buscar novos conhecimentos, sair daquela rotina ali, eu quero agora avançar mais. E ela me apresentou, eu fiz a Tríade, na Tríade fiz sociedade com a Dandara, a gente tem um podcast para mulheres, para falar de negócios, de terapia, ela que era terapeuta. Então, usamos muito isso, inclusive, no podcast, né? A nossa identidade é uma paraibana, uma baiana. Então, eu vou botar aí sem combinar, né? Eu vou botar o forró que ela acabou de falar. Então, a gente acaba
perdendo esse primeiro passo, né? Não botando o pé no chão. Tudo bem, acontece com a maioria de nós porque a gente quer avançar. O segundo passo é o avanço, justamente o avanço, né? Quando a gente vai 2 para lá, 2 para cá. Ela vai ter que fazer aqui. Identifiquei 4 pilares que a gente precisa ter quando vai investir, quando vai criar uma empresa. O primeiro passo é o pé no chão, que é justamente esse momento de buscar conhecimento, se capacitar, fazer um plano de negócios bem elaborado. Nem sempre dá, eu sei, porque como a Zaza falou, às vezes a gente investe porque precisa começar agora, não dá tempo de fazer uma investigação maior, né, de pesquisar muito, é questão de sobrevivência. Agora, minha gente, a gente já investiu, já começou, né? Agora é o terceiro passo, é o network, quando a gente começa a fazer as pesquisas, o plano de negócio. Vamos lá. Até veio a música. É só isso aqui, ó. É o pé no chão. A gente tá agora pesquisando, vendo quem vai trabalhar junto lá. 2 caras. Aí o pensamento fazer bom. Aí agora você começa a virar. Vai pensando, vai Eu sou suspeita, né? Quando você trouxe o shot, Mas você é da dança. Maria, eu disse, menina, que estratégia, que jogada de mestre. Porque é memorável. Inclusive, minha irmã lá na Paraíba colocou um shot, e aí ela já lembra do shot empresarial. Então, isso é muito bacana, porque memoriza, né? E fica mais fácil você inserir esse método no negócio. Agora, Dami, me fala também sobre como foi para você participar do Empodere-se como embaixadora do evento. E ainda, no dia, você ainda foi, né, entrevistou algumas mulheres lá, essas mulheres que a gente mostrou. Como é que foi para você também essa experiência? Olha, foi um momento, assim, bem bacana, porque a gente, às vezes, algumas pessoas, né? Você é embaixadora disso, embaixadora daquilo. Às vezes a gente não faz nem ideia do que é ser embaixadora. Então, quando a Tayane ela trouxe esse convite lá no grupo da Tríade, quem tinha interesse de ser embaixadora, foi algo que me despertou esse lugar. Mas o que é isso? Como que o embaixador se comporta? Como é que a gente ajuda na divulgação de um serviço, de um produto? Qual é o ganha-ganha nisso tudo? A nível de imagem, a nível de postura. Então, quando a gente chega num ambiente, por mais que eu goste das coisas simples, eu também gosto desse movimento sofisticado. Então, chegar naquele evento, passar para um outro lugar, receber a pulseira, o kit que a gente ganha enquanto embaixadora, estar naquela parte mais perto dos palestrantes, ali coladinho e aprendendo tudo com vocês, foi uma experiência bem bacana. Eu vou falar isso no meu currículo. Embaixadora do Empodere-se 4.0, agora de 2026. Porque o dono já participei como escrita mesmo, participante. Foi bem interessante isso. Estar nos bastidores, conversando com mulheres, não somente com as que a gente conseguiu gravar e trazer para cá de forma muito, muito orgânica, trouxe essa consciência do quanto a mulher de negócio, ou estando neste lugar de negócio, ela se anula. Enquanto terapeuta, enquanto essa mulher que tem a cultura do se olhar, de estar presente, ver essas mulheres que muitas das vezes estão ali dentro de uma vestimenta, de uma caricatura, mas que às vezes o emocional está abaladíssimo. O mental não está conseguindo ligar o lé com o cré. Isso me deixou bem preocupada. Tá? Por isso que eu tenho batido nessa tecla da estratégia de reposicionamento de vida pessoal e profissional em equilíbrio. Não é só olhar a vida pessoal, ou não é só olhar a vida profissional, mas é se olhar, se enxergar, se ver, fazer novas escolhas mais conscientes, assumir a autorresponsabilidade sobre suas escolhas, para que essa mulher ela possa ter esse equilíbrio. Né? Ótimo, perfeito.
E é isso. Eu acho que se a gente conseguir encontrar esse ponto de equilíbrio, todos nós vamos viver muito melhores no nosso negócio, relacionamento, vida familiar, no lazer, vamos ter mais tempo para a gente mesmo, para a gente se cuidar também da saúde física e tocar tudo com muito mais prazer, muito mais leveza também, né? Porque do jeito que a gente está vivendo, do jeito eu, graças a Deus, já estou começando a desacelerar, mas do jeito que eu vejo muita gente ainda sem entender que precisa fazer, né, esses ajustes. E não tem para onde correr, a gente, todos nós precisamos, de fato, de profissionais que trazem isso para a gente. Porque às vezes a gente quer tentar resolver tudo sozinho e não vai conseguir. Eu dou conta de tudo, eu não preciso mais disso. Mas a gente precisa de um terapeuta, de alguém que vai dizer você está fazendo tudo certo, mas precisa equilibrar isso aqui, precisa ajustar isso aqui. Inclusive, tá vendo, semana que vem, dia 14 de maio, né, nós estaremos facilitando um treinamento aqui em Salvador, presencial, e já estamos olhando a agenda para este treinamento na modalidade do online, para oportunizar mulheres de outros estados poderem participar. O Venda Ancestral. E é uma das coisas também que eu percebi nos bastidores. E que você também percebe nos bastidores das mulheres e os negócios delas. E visitando os negócios onde eu vou como cliente, eu também observo. Sim. Existe uma trava, mulher, na maioria, principalmente no que tange para o cultural. As mulheres, sobretudo de Salvador, Bahia, as mulheres nordestinas, e, sobretudo, também esse recorte racial e recorte de classe social. Vocês não têm a noção do quanto as camadas invisíveis, as tecnologias criadas em 1722, em 1888, o quanto ainda nós somos dominadas sobre essas técnicas e esse sistema. E quando a Dani, Dani escolheu a data, eu vou deixar para ela falar. Ela falou, não, o que você acha de a gente fazer no dia 14 de maio? Tá? Eu nem me toquei. Quando foi depois, foi que a ficha caiu. Por dia escolhido para esse evento ancestral. Então, assim, às vezes você ainda não avançou, sabe por quê? Você está com medo de avançar nos seus negócios. Você está com medo de ser uma mulher bem remunerada, de vender melhor. E o venda ancestral não é para quem vende bolo apenas, ou para, quando eu digo apenas, que a gente tem essa mania de achar que venda é só para quem trabalha com produtos, né? Vestuário, joias, perfumes, serviços, captação de clientes. A nossa colega que trabalha com licitação mesmo, a Vanu, vários outros aspectos. Captação de recursos para projetos. Sim. Você tem que saber vender, você tem que saber se vender. Terapeutas, então, gente, tem muita coisa ancestral que embarga, gente. Outra coisa, medo de cobrar, medo de se expor. Outra coisa que é muito observado, travas que também não são só do comportamento, mas link que não funciona, WhatsApp que você fala e a pessoa não responde, você perde venda. Então, tudo isso são coisas que fazem com que a gente trave na venda. Mas o que eu acho mais interessante é que veio essa data, eu pensando assim, meados de maio, porque vem junho, que é um mês do Nordeste muito forte devido ao São João, depois, e vem Copa do Mundo junto, então é um mês de a gente se preparar para vender muito durante esse período. Então eu pensei, meados de maio, porque ela vai se estruturando até o final do mês para junho, vender muito. E aí, Tandara depois me veio, né, com essa observação sobre a data. Só que isso eu só vou falar para quem estiver nos treinamentos com a gente. São coisas que, sabe, aquilomamento, sabe, território, tem coisas que tem que ficar dentro daquele território. Então, só quem vai saber dessas metodologias que nós estaremos utilizando para desprogramar essas crenças e que muitas das vezes, mulher, você não está vendendo no seu negócio. E assim, para quem trabalha com produtos sazonais, ok. Mas eu digo para você, se você trabalha com serviços como terapia,
como outras práticas, Clínica odontológica. você fazendo o treinamento no dia 14, dia 15, você já vende. Porque é um desbloqueio. Através da persistência e do comprometimento. Porque eu tinha resistência com venda. Muita resistência. Eu era aquela vendedora que fazia a arte, o vídeo, colocava na rede e ficava lá. Sabe aquele tipo de vendedor que arruma a loja, senta e fica aqui no celular, esperando o cliente entrar, então às vezes o cliente vai com você não tem não. Você nem olha para o cliente. Isso que pode estar travando sua captação de cliente, captação de recurso, venda do seu produto, venda do seu serviço, pode ser meramente teimosia. E é sobre isso que a gente vai falar. Inclusive, não é fechado apenas para empresários, né? Mas também, se você tem um negócio, tem vendedores que acham que devem participar desse treinamento, também pode se inscrever. Inclusive, vai ser um treinamento que a gente não vai ter slides. A gente vai ter pouquíssimos slides. O treinamento é 100% prático. Na hora, a gente vai executar tudo na hora, para justamente não ter essa coisa de depois eu faço esse teste, depois eu respondo. A gente vai fazer tudo na hora. Vou mostrar só um negócio. No nosso treinamento, você irá receber uma apostila, na verdade serão duas. Essa com uma parte onde eu irei facilitar esse lugar do mapeamento sistêmico, de como você lida com os seus negócios, com a venda, com seus clientes, as suas travas, e também esse movimento de quem foi, quem é a sua família no ramo dos negócios. Isso interfere ou ajuda muito na nossa vida. E Dani vai cuidar, ela vai falar, através de um ambiente que estamos, vocês vão certificado, então vai ter certificado para aquelas estudantes que estão fazendo graduações e precisam de hora extra, vocês vão receber. Vai ser um treinamento que vai começar 9 horas da manhã e vai terminar 17 horas aqui com a gente. Mas com esse material aqui você vai poder mergulhar profundamente na sua história e na sua vida. E falando sobre o negócio em si, sobre a venda em si, existem muitas questões que a gente acaba travando também, que são falta de conhecimento do seu negócio, de fato, domínio do seu negócio, a sua fala de valor. Ou seja, você sabe mostrar seu negócio para o outro em uma conversa, em um diálogo, ou em uma oportunidade que surgiu com clareza. Então, nós também vamos fazer esse treinamento. Você também vai entender como que o cliente chega até você, quais são os caminhos que ele percorre até chegar ao seu serviço, ao seu produto, né? Quando ele assina o contrato. E também nós vamos falar um pouco sobre o planejamento. Porque se a gente tem metas para ser executadas, a gente precisa planejar. Então, tudo isso dentro desse treinamento, porém, tudo de forma muito prática, sem muita teoria e mais prática. Então, vocês todos estão convidados a participar desse treinamento, que eu tenho certeza que participar vai poder confirmar que nunca participou de algo parecido. E eu arrisco a desafiar. Se você sair desse treinamento às 17 horas e dizer que você vivenciou com a gente, você já vivenciou em outros lugares, a gente leva o seu dinheiro na hora. Então, eu sei que não vai ter evolução. Inclusive, Dan falou sobre uma atividade que vai ser feita, que ela fez comigo, e que quase eu não queria nem sair daqui mais. Eu queria destrinchar mais e mais e mais sobre essa questão da família. A interferência, né, do que os nossos familiares, né, proporcionam nos nossos negócios, nas nossas decisões, na nossa vida como um todo hoje. É isso, né? Toda vez a gente consegue, quando a gente encerra, toda vez a gente fala, é isso, parece que é uma combinada, mas não é natural mesmo. Obrigada a todos pela audiência, por nos acompanhar, por participar também do Empodere-se lá nos bastidores, as vocês mulheres empresárias que foram entrevistadas, que deram esse tempinho para que a gente ouvisse vocês sobre o negócio, sobre vocês também. Nós ficamos muito felizes com a participação de todas e espero que essa experiência tenha dado assim insights para outros projetos. Agradeço a participação. Sigam o nosso perfil, compartilhem, comentem. Mulheres, o que é que acontece com vocês? O que a gente recebe de feedback no privado não bate com a movimentação nas redes sociais.
Né? Por que vocês conseguem dizer pra gente o quanto a gente traz insight para vocês, o quanto a gente reativa sonho na vida de vocês, o quanto a gente tem orientado vocês com agradecimentos assim lindos, e vocês não colocam isso lá no perfil, nos ajude a crescer. E também lá, os bastidores é muito massa tudo que a gente escuta, mas se vocês colocarem isso visivelmente, a gente pode ajudar muito mais mulheres. Uma palavra? Eita, qual é a palavra de hoje? Venda ancestral. Saia da teimosia e renove a sua vida. Da Paraíba pra Bahia o sol se levantou. Duas vozes se encontraram e o tempo abençoou.